Oi, tudo bem? Eu sou o Flávio Gomes, aqui comigo está a intérprete Márcia. Essa aula a gente vai falar sobre arranjo. Na última aula nós falamos sobre arranjo e combinação e nessa a gente vai focar mesmo em arranjo. A gente falou muito da diferença entre os dois, causa confusão. A gente falou que arranjo é sempre manter a ordem, combinação é, cara, leva a pessoa, não importa a ordem, tá? Se vai eu e a Márcia e eu, é a mesma coisa na combinação. No arranjo, isso é diferente, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Arranjo. Quantas possibilidades nós podemos fazer com tais elementos, com tais pessoas, com tais jogos? Vamos falar disso aqui um pouquinho? Vamos lá. Arranjo, né? Olha só. Aí para a gente falar a mesma coisa, às vezes a gente fica muito preso na matemática, naquilo que a gente escreve. A fórmula habitual é arranjo de n elementos por elementos parte a parte, é n fatorial sobre n menos p fatorial, onde o n é maior ou igual a p. Ele nunca vai ser menor, mas não precisa sofrer por causa disso, porque geralmente ele vai te dar dois dados. Um vai ser maior que o outro. O maior vai ser o n, tá bom? Porque essa é uma pergunta que a gente ouve bastante. Quem é n e quem é p? Guarda isso aqui, ó. O n é maior que o p, ou na pior das hipóteses, igual. Ele nunca vai ser menor, beleza? Mas e se for? Aí você já faz ao contrário, coloca ele como n, ao contrário, beleza? Olha, eu estou passando sempre que é np. Lá no nosso PET, a gente colocou assim, ó, NK. Flávio, faz diferença? Nenhuma. Eu poderia colocar NF, tá bom? De Flávio. Põe a letra do seu nome. Não sofra. O negócio é aprender a fazer, ok? E lembrando que isso aqui é um fatorial. Aí você que não assistiu ou assistiu a aula e ficou assim, Flávio, você errou lá atrás naquela aula de combinação. A gente corrigiu aquela questão lá no Tira Dúvida, tá? Alguém perguntou lá para nós, a gente falou assim, opa, erramos mesmo, que isso aqui a gente quer levar no hábito, né? Pega o de cima e corta com o de baixo. E esquece, isso aqui é fatorial. Não pode esquecer igual o seu professor esqueceu, tá? Então, mais uma vez, se você está assistindo essa aula, percebeu que a gente errou lá atrás e não viu o Tira Dúvida, a gente tirou no Tira Dúvida lá, a gente corrigiu, tá bom? E a gente está aqui também para pedir perdão pelo nosso erro. Olha só, o que é arranjo mesmo? A gente vai falar de novo. A posição de cada elemento tem importância. A gente vive um momento meio difícil, né, no Brasil. Teve a última eleição presidencial. Pensa comigo. Quem ganha e quem perde a eleição faz diferença? Faz. Tanto para quem ganhou e para quem perdeu, lógico, e para a população em geral, beleza? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você sabia quantas pessoas saíram candidatas a presidente da República em 2018? Você lembra disso? Pensa lá um pouquinho. Quantas possibilidades tínhamos ali atrás, né? Então, ali é um caso de arranjo, porque a posição importa. É igual nós mineiros, né? Gostamos muito do Atlético, do Cruzeiro, do América, Tombense. O time da nossa região, né? Faz diferença ser campeão e ser o lanterna? Lógico que faz diferença. Lógico que faz, não é? Então, isso é um tipo de arranjo. Vamos lá. A posição de cada elemento terá um significado único. Ficar em primeiro, opa, beleza. Tá bom demais, eu fui campeão, levei a taça, estou ganhando com isso, estou em evidência. Fiquei em segunda. A gente nem lembra quem ficou em segundo no último campeonato, né? Você lembra quem ficou em segunda? A gente só lembra do campeão. Então, faz diferença para nós o arranjo. Na combinação, não. Na combinação são quantas vagas? 5. Se eu for o quinto, não tem problema. Lá na frente a gente decide quem vai ser o campeão. Se tratando de futebol. Se fosse classificação para o Enem, são quantas vagas? 50. Eu sou o 49º, eu sou o 50º. Opa, beleza, eu estou dentro. Então, se eu primeiro, se eu o 50º ali, não faria diferença.
tá bom? Porque estou dentro. É diferente. Vamos lá. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser escritos com os algarismos 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9? Olha só. Quantos números de 3 algarismos? Eu estou falando de quê? Eu estou falando de centena, né? Então, eu tenho esses algarismos aqui. Quantos que eu tenho? 3, 6, 7. Tenho 7 algarismos. De quanto nós precisamos? Nós precisamos de 3. Nós estamos falando de centena, ok? Qual que é a menor centena que nós temos? 100. Qual é a maior? 999. Não aqui no exemplo, beleza? Vai ficar claro isso aqui. O menor que eu tenho é 100. E olha só, eu não tenho 100 aqui. Eu não consigo formar o número 100 com esses algarismos, beleza? Detalhe. Seria bom, eu não quis colocar para não gerar confusão, mas pede seu professor lá, quando passar um exemplo desse, colocar algarismo 0. Aí forma centena, forma dezena, milhar. Peça para colocar o algarismo 0. Você vai ver que vai dar diferença na hora de resolver esses exercícios. Porque se você tem um número que começa com 0, neste caso aqui, ele não vai formar uma centena, ele vai formar uma dezena. É que a gente fala que 0 à esquerda, né, não vale nada. Isso é muito relativo, tá? E quem sabe do lado esquerdo do 0 tem um algarismo maior que 0, né? Então, depende. Então, mas nesse caso aqui, se tivesse um algarismo 0, ele não formaria uma centena, não seria uma possibilidade, beleza? É só um detalhe. Pede seu professor, pede para a gente também, coloca uma mensagem lá, a gente tem respondido algumas mensagens lá nas redes sociais, manda, a gente responde, beleza? Então vamos seguir. Olha só, quantos algarismos que eu tenho lá? Eu tinha falado que eu tinha 7 algarismos. Para quantos que eu posso usar de forma distinta? 3, não é? Então, quem que é o meu N? O meu N é 7, não é isso? Ó, o N é maior ou igual a K, não é isso? Então, o N vale 7, o meu P vale 3, 7 fatorial, 7 menos 3 fatorial. Seguindo, eu pego o meu 7 fatorial e vou levar até o menor. Quem é o meu menor? O meu menor é o 4, tá? Então é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Flávio, por que você não desenvolve até o 1? Porque, pensa comigo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui embaixo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você ia cortar todo mundo, então você ia perder tempo. Então, é isso que a gente também tem que mostrar para vocês. Não tem necessidade, só que é um detalhe. Você lembra na aula passada que todo mundo falou, o professor cometeu um erro lá. Foi isso que eu fiz. Eu peguei o maior e levei até o menor, só que eu esqueci de fazer o fatorial do 3. Aí, esquecendo, ia dar o resultado errado mesmo. Foi o que ocorreu lá atrás, tá? Se você assistir no Tirar Dúvida, você vai ver que a gente corrigiu isso lá. Beleza? O que eu faço agora? Corta o 4 com 4, não vai ter problema nenhum. E multiplica. 7 vezes 6 vezes 5. 5 vezes 6 é 30, 30 vezes 7 é 210. Então, eu tenho 210 possibilidades de números com aqueles 7 que a gente tinha lá atrás. Essa aqui é a parte fácil. Mas, dá uma ideia para vocês. E se perguntasse assim, isso aqui é um exemplo que está lá no nosso PET, e se perguntasse qual é o nosso quinto número em ordem crescente, formado desses aqui que nós temos. Como é que a gente faria isso? Porque nós temos 210 possibilidades, eu poderia perguntar qual era o quinto. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu até coloquei como desafio, qual é o quinto número em ordem crescente de acordo com este arranjo. Eu estou mantendo o exercício, tá? Então vamos lá, quais algarismos que eu tenho? 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Olha só, eu já não estou falando mais de arranjo, eu estou indo além. Agora eu estou pedindo para você colocar eles em ordem. Só que no momento eu só pedi o quinto. Pensa bem comigo. Os menores números desse arranjo vai começar com qual algarismo? Com 1, com 3? Lógico que é com 1. Então vou formar as centenas começando com 1. Então vai ser 101.
e alguma coisa. De cara aqui eu já consigo perceber que o menor é o 134, formando. E depois? Pensa lá, tá? Eu sei que eu vou começar com 1. Se eu começar com 1, eu vou ter que fazer um arranjo com as outras possibilidades que eu tenho. Quantos algarismos que formar? Lembra, o exercício é de algarismos distintos. Então, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Então, quantas possibilidades que eu tenho para essa casa aqui, que é a dezena? Eu tenho 6 possibilidades. E nessa casa aqui, se eu já usei 6 e não posso repetir, aqui eu só posso ter 5, beleza? Eu usei uma lógica aqui. E se eu multiplicar 6 vezes 5, eu vou ter um total de 30. Então, começando com o algarismo 1, eu tenho 30 possibilidades. Vamos fazer isso no arranjo? O que eu vou fazer? Arranjo de 6 por 2, por que 6? Porque eu eliminei o algarismo 1. Porque ele vai começar com 1. Eu não estou falando que eu vou começar com 3, com 4, com 9. Eu vou começar com 1. Então, ele fica à parte. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para quantas possibilidades? 2. Então, 2. Fazendo fatorial aqui, resolvendo, vai ficar 6 fatorial sobre 4 fatorial. De onde que eu tirei esse 4? 6 menos 2. Beleza? Pega o maior, leva até o menor. Vai ficar o quê? 6 vezes 5 vezes 4. Corto 4 com 4. Eu vou achar um total de 30 possibilidades, começando com o algarismo 1. Respondeu minha questão? Não. Mas eu já sei que começando com o algarismo 1, eu tenho 30 possibilidades. E começando com 3, mais 30. E com 4, com 30, 30, 30. Em todos eles vai ter 30 possibilidades. Agora eu vou para a pergunta mesmo. Qual é o quinto número em ordem crescente? Beleza? Aqui tem as 30 possibilidades. Tem 30 aqui? Tem, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 5, 30 possibilidades. Qual que eu quero? Eu quero o quinto em ordem crescente. A ordem crescente está de cima para baixo nas colunas, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, eu estou afirmando que o quinto número em ordem crescente aqui vai ser o 139, beleza? Eu posso pedir outra coisa? Pode, depende do exercício. Porque eles não vão ficar pedindo só para você calcular lá um arranjo qualquer. Ele vai te pedir coisas dentro disso aqui. Você pode usar permutação, igual eu fiz lá atrás, tá? 6 vezes 5 é igual a 30. Para achar as possibilidades. E é bom a gente saber disso porque eu achei um total de 30 começando com o algarismo 1. Eu provei aqui que realmente são 30. Então, lá atrás, prova para mim que eu não errei aqui. Se faltar aqui, o erro não está lá atrás, provavelmente vai estar aqui, beleza? Aí eu vou confessar para vocês, quando eu fui fazer eu só tinha achado 25, porque eu esqueci de colocar esses do meio. Aí eu coloquei, então, utilizando a fórmula, eu tinha certeza, são 30 possibilidades. Aí quando eu fui colocar aqui em ordem crescente, faltaram 5. Assim, tá aqui. Então, o erro estava na hora de montar, o que acontece também. Olha só, fiz o mesmo exemplo e coloquei assim, qual é a diferença entre o quinto e o 20º número formado? Pode acontecer isso numa prova? Pode, tá? E geralmente cai. Então, vamos lá, já está tudo pronto. Eu só quero saber quem é o quinto e quem é o 20º. O quinto você já sabe que é 139. E o 20º? 5, 10, 15, 20. Olha o 20º aqui, ó. Então, 169. Eu não quero a diferença dos dois. Pega os dois e subtrai agora. 169 menos 139. Já achei o 20º, 169. O meu quinto, 139. Subtraindo, achei 30. É só para mostrar que em provas, na prova do Enem, o pessoal não fica preso nas fórmulas, tá bom? Você poderia fazer isso tudo aqui só a caneta, mas vai demorar. Então, a gente tem que achar os meios aí de ganhar tempo, beleza? Vamos seguir. A letra D da atividade 2, lá da página 21, eu tinha mais opções, mas eu queria colocar só essa, beleza? Um arranjo 15, 3×3. Então, como é que faz isso? Nossa, vai ficar enorme. Será? Vamos fazer as contas?
Então, olha lá. O n é igual a 15, 15 menos 3, vai ficar o quê? 15 fatorial, 15 menos 3, 12 fatorial. Pega o maior, leva até o menor, ok? Vai ficar 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12. Maior até o menor, corta os iguais, beleza? E multiplica 15 vezes 14 vezes 13, vou ter 2.730 possibilidades. Um número gigantesco, né? Então, é possível que a gente erre o cálculo, então tem que tomar cuidado, tá, gente? Ó, sala de aula, na sala de aula não tem problema a gente errar, tá bom? Eu lembro quando eu fui tirar a carteira de motorista, eu fui fazer aula de legislação, eu não passei em simulado nenhum. Eu fui reprovado em todos os simulados, 3 simulados, reprovei nos 3. No dia da prova de verdade, eu passei, porque eu estava preparado. Opa, eu sei onde eu estou errando. Então, sala de aula permite a gente errar, e eu não posso errar, tá? Eu admito, eu não posso errar. Mas a gente aprende onde que a gente está falhando como estudante. Eu sei, opa, estou vacilando aqui, tenho que treinar mais. Então, a sala de aula nos permite isso. Lá dentro, lá agora na sua casa, lá no seu ambiente que você estuda, tenta identificar onde você está falhando, onde tem uns erros mais comuns. A gente tem esses erros mais comuns, tá? Então, a gente está treinando aqui. Vamos falar mais um? Nós temos 20 equipes disputando um campeonato mineiro de futebol. Quantas são as possibilidades de classificação nos 2 primeiros lugares, campeão e vice? Isso aqui é arranjo. Por quê? Eu estou falando que é campeão e vice. Quem é vice, ele perdeu, né? A gente não lembra, a gente comemora porque a gente ganha. Geralmente é assim, né? Só se você fez uma aposta por fora lá e fala assim, o meu time vai ficar em segundo lugar. Aí você ganhou. Só se for assim. Fora isso, mas não está aqui no enunciado. O enunciado está falando de 20 times, o campeão e o vice. Tá ok? Então, arranjo de 20 times, 2-2. Então vamos lá. Parece complicado, né? Mas não é. Esse aqui é mais fácil que o último exercício. 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial. Quanto dá 20 menos 2? Dá 18, não é? Vai ficar 20 vezes 19 vezes 18 sobre 18. De novo, peguei o maior fatorial e levei até o menor. Beleza? Corto os dois iguais, 18 com 18. Isso aqui ficou fácil. 20 vezes 19. 19 vezes 2, 38. Coloquei um zero, 380. Então, com apenas 20 times sendo campeão e vice, nós temos um total de 380 possibilidades. É muito, né? É muita coisa. A gente pensa assim, não, igual, vamos colocar a nossa situação como Campeonato Mineiro. Quem vai ser campeão vai ser o Atlético, o Cruzeiro ou o América. Mas há outras possibilidades. Mas isso é impossível. Dentro da matemática, não. Há essa possibilidade, sim. Ok? Então, de novo, já que eu estou falando aqui, ó, pega o maior, leva até o menor. Na dúvida, leva até 1, para você não errar, tá? E é mais interessante eu errar do lado de cá do que você errar do seu lado aí, beleza? Vamos ver. Acabou a nossa aula. A gente falou bastante hoje sobre arranjo, beleza? Fixando mais o conteúdo de arranjo, deixando um pouquinho de lado a combinação, que a gente vai falar na próxima aula. Por que essa aula só de arranjo? Para a gente realmente fixar o conteúdo. De novo, não fique preso somente à fórmula. Leia o enunciado. Crie um enunciado diferente do conteúdo para você achar outras respostas, outras possibilidades. Tem vários professores que abordam esse tema. Procure eles. Você vai alavancar muito o seu conteúdo, o seu aprendizado em matemática. Abraço e até a próxima!